Shalom, Anashim, Hakol Tov. Olá, pessoal, tudo bem? Bruhim Habaim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de leitura do hebraico moderno. É, Nessa aula, eu estarei explicando para vocês, palavra por palavra, tá? Estarei lendo pausadamente, devagar, para que vocês entendam, compreendam, tá? E peguem a pronúncia correta de cada palavra. Já enviei para vocês o PDF, tá? E uma aula gravada com os substantivos masculino, feminino, singular e plural, com as palavras que existem nesse texto. Então, peço que vocês decorem, memorizem, tá? Não tem como você ler esse texto se você não memorizar o vocabulário que enviei, tá bom? Anterior. Então, vamos lá, palavra por palavra. O texto dessa leitura, o tema é a casa de Yael, a casa de Yael. Temos aqui Rabait Shel Yael, a casa de Yael. Aqui você tem um artigo definido que significa a, o, as ou os. Vai depender do substantivo ser masculino, feminino, singular e plural. Esse artigo, ele sempre virá ligado ao substantivo, jamais isolado, sempre ligado, tá bom? Então, aqui você tem bait e aqui você tem o artigo definido, né? A casa, Habait, a casa. Aqui você tem a preposição shel, que significa de, tá bom? E Yael, Yael é a jovem. Então, Habait shel Yael, a casa de Yael. Yael Gara, Birchov Hamelech George Shmonim. Yael mora na rua Rei George, número 80. Yael Gara é o substantivo, é um verbo, tá? Na verdade, é um verbo morar no feminino. Gara, feminino. Yael mora. Birchov, na rua. Rehov significa rua. Essa palavra não está no texto que enviei para vocês, o vocabulário, então já vão memorizando. Birchov, tá bom? Rehov é rua. Rehov é rua. Birchov, na rua, ok? Na rua. Hamelech, rei. George. Pessoal, aqui nós temos um ponto diacrítico ou apóstrofo, como queira. Quando vocês virem esse ponto, tá? Isso aqui significa que é um nome estrangeiro, ok? No hebraico bíblico, sempre ensinei a vocês que o Gimel sempre terá som de G, Gag, Gi, Gogu, e nunca som de G, como em girafa. Então, quando vocês virem esse ponto diacrítico, esse Gimel, vocês deverão pronunciar com o som de DJ, George, George, ok? George, ou seja, George, número 80, tá aqui, ó, Shmonim, 80, ok? Então, Yael Gara Birchov Hamelech George Shmonim. Yael mora na rua Rei George, número 80. Gam Giveret Cohen Gara Sham. Também a senhora Cohen mora lá, ok? Badirá Shel Yael Badirá. Aqui você tem dirá, que é apartamento, e o bet é uma preposição, que significa em, por ou com. Mas observe que eu pronunciei badirá e não bedirá. Se eu pronunciar bedirá, aí será em um apartamento. Como eu pronunciei badirá, significa no apartamento. Esse ba, tá? Com esse som de a, significa que aqui você tem um artigo definido incluso, ok? Então, sempre que vocês virem essa pronúncia de bar em um texto, significa que ali você tem um artigo definido. Por quê, pessoal? Porque não pode vir o artigo definido escrito, transcrito, aqui juntamente com o bet. Como, por exemplo, antes do bet, você colocar um artigo definido na escrita. Não pode, vocês não verão isso no hebraico, é regra gramatical. Como é que eu sei, professora, que tem um artigo definido? É através da vogal, tá? Do som, a vogal A, ok?
Temos uma aula gravada no hebraico bíblico, no estudo, onde eu explico toda a regra dessa consoante, das preposições, tá bom? Que é o bekele, bet. Aí lá você verá que nós temos essa regra, bet, tá bom? Com artigo definido, ou seja, a preposição, ela vai tomar a vogal do artigo definido. Qual é a vogal do artigo definido antes de não gutural? É a vogal A? Beleza, então você vai pronunciar ba, ok? Então, badirá significa que tem um artigo. Aí você vai traduzir como no apartamento, ok? No apartamento de Yael, há shne, dois, radarim kitanim, dois quartos pequenos. Observe que quarto está no plural, im. Essa aqui é a terminação do plural masculino. Então, o adjetivo também tem que vir no plural, ok? Radarim kitanim. Então, no apartamento de Yael, há dois quartos pequenos. Mitbar gadol, uma cozinha grande. Sherutim umerpesete. Sherutim, banheiro. Umirpesete, e uma varanda. Aqui você tem o vav conjuntivo, que significa e, ok? E aqui você tem varanda. Mirpesete, varanda. Umirpesete e uma varanda, tá bom? E uma varanda. Ma yesh badirá shel David ben New York. Ma, o que há no apartamento? Observe que mais uma vez eu pronunciei badirá. No apartamento, a preposição está aqui. De David ben New York. Ma yesh badirá shel David ben New York. Em Nova York, mais uma vez você tem a preposição aqui antes de Nova York, ok? Eu pronunciei B e não ba. Então, B em Nova York, ok? Lendo novamente para vocês. Ma yesh badirá shel David ben New York. Então, o que há no apartamento de Davi em Nova York? Geveret Cohen Betar Rotsaladat. A senhora Cohen certamente quer saber. Aqui você tem o verbo no infinitivo, né? Saber, ladat. Rotsá, feminino, ok? Se fosse masculino, seria rotse, ok? O verbo querer. Prestem bastante atenção, tá bom? Então, Geveret Cohen Betar Rotsaladat. A senhora Cohen certamente quer saber. Yesh Sham Shloshá, há lá três Hadarim Gidolim, três quartos grandes, ok? Há lá três quartos grandes. Aval en mirpesete. Mas, aval, mas, en, não, não, não há varanda, ok? Nós estudamos também, enviei para vocês sobre o en, que significa não há, não tem, não existe, tá bom? E o yesh, que significa há, tem, existe, ok? Tudo isso eu passei para vocês na aula anterior, tá bom? Com essas palavras. Então, prestem bastante atenção. Aqui é, mas não há varanda, ok? Yesh gam shnei, há também dois studentim americaim, dois estudantes americanos. Mahem osim sham, o que eles fazem lá. Aqui o verbo fazer, osim, masculino plural. Aqui você tem o pronome pessoal, eles, tá? Ma é o interrogativo, né? O que eles fazem lá? Hem garim sham. Eles moram lá. Shlosha estudantim bedirá achat. Três, Shiloshá, três estudantes. Bedirá. Olha aqui mais uma vez, eu pronunciei B,
tá bom? Bedirá, 3 estudantes em um apartamento. Perceba que o numeral Ahat, ele está no final, depois do substantivo. Ele nunca poderá vir antes, ok? O numeral um sempre virá depois do substantivo. Por isso eu pronunciei Bedirá Ahat, mas eu traduzi em um apartamento. Dirá é apartamento. Bedirá em, então, você pronunciou em um apartamento, beleza? Prestem bastante atenção nesses detalhes. כן, דירות גדולות במנהטן הן גם יקרות מאוד. Sim, dirote, apartamentos, tá no plural, tá bom? Apartamentos, gdolot, grandes, de Manhattan, em Manhattan, tá aqui mais uma vez a preposição bet, em Manhattan, eles, hen, gam, também, iekarot, caros, meod, muito. Então, apartamentos em Manhattan, eles também são muito caros, muito caros. Observe algo aqui de interessante, muito interessante, tá? Por exemplo, aqui você tem hen. Hen é um pronome pessoal feminino. Observem que na tradução eu pronunciei como eles, eles. Por que que aqui está escrito no feminino? Porque está se referindo à cidade e toda cidade é feminina, ok? Prestem bastante atenção. B Manhattan, Gam. Em Manhattan, usa eles também, né? Eles, você vai traduzir como eles, mas na escrita hebraica tem que ser hen, elas, na escrita hebraica, tá bom? Prestem bastante atenção. O pronome tem que acompanhar o substantivo. Se a cidade, toda cidade, não é se, é toda cidade, é feminina. Então, o pronome tem que acompanhar, tem que ser feminino, ok? Manhattan, הם גם יקרות מאוד. Em Manhattan, eles também são muito caros. É, Observe que, de vez em quando, vocês vão ter que estar invertendo a ordem na tradução para que dê sentido, tá bom? Para que dê sentido. Já pensou se a gente for pronunciar em Manhattan, eles também caros muito? Não, eles também são muito caros, tá? Então, prestem bastante atenção nesses detalhes. Continuando, Gam Betel Aviv Hadirot Yekarot. Também em Tel Aviv, mais uma vez a preposição, tá vendo? Tel Aviv, em Tel Aviv, também em Tel Aviv, os apartamentos são caros. Hadirot, os apartamentos, o artigo definido aqui, tá bom? Os apartamentos são caros, e é carot. Gam kan lestudentim en maspik כסף. Também aqui os estudantes não têm dinheiro suficiente. Maspik, suficiente. Kessef, dinheiro. Ok? Então, também aqui os estudantes não têm dinheiro suficiente. Lembra que aqui eu falei que esse N significa não há, não tem, não existe. Ok? Então, aqui os estudantes também não têm dinheiro. Vamos continuar. Vehem garim yachad bedirá achat. E eles, aqui você tem um vav conjuntivo, antes do pronome pessoal, eles, vehem, e eles, garim, moram, yachad, juntos, bedirá achat em, a preposição em um apartamento. E eles moram juntos em um apartamento, ok? Vamos lá, continuando. Badirá shel Yael garot od studentiot. Olha só aqui, feminino. Badirá shel Yael garot od studentiot.
No apartamento de Yael moram mais estudantes? Aqui está no feminino, ok? Garot é moram. Badirá. Perceba que eu pronunciei a preposição com som de A. Ba. Badirá, Shel Yael, Garot, Od, Studentiot. Então, no apartamento de Yael moram mais estudantes? Lo. Hadirá, Shel Yael, Ktaná. Velô Iecará. Não. O apartamento de Yael é pequeno e não é caro. Iecará, caro. Aqui, ó, o advérbio de negação lo, juntamente com o vav conjuntivo. Velô e não é caro. Ok? Prosseguindo. Rigará sham levad. Ela mora lá sozinha. Lagur, levad zetov meod. Lagur, morar, esse é o verbo morar no infinitivo, morar, levad, sozinha, ze, isto, tov meod, é muito bom. Lagur, levad, zetov meod, morar sozinha, isto é muito bom. Zetov, é bom. Avale a car, mas é caro. Zetov, avale a car. É bom, mas é caro, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, explicando aí palavra por palavra, tá bom? Memorizem, ok? Memorize, por gentileza, cada palavra, pronome pessoal, pronome interrogativo, os interrogativos, ok? Memorizem tudo. É necessário para que tenhamos um bom diálogo, para que você possa conversar em hebraico fluentemente. Você precisa memorizar o máximo de vocabulário possível, tá? Não adianta eu enviar o conteúdo e vocês só olharem para ele. Memorizem, estudem, tá? Então, pratiquem aí essa leitura gostosa, muito boa de se fazer, tá bom? Peguem gosto pela leitura, peguem gosto, mas memorizem as palavras antes de virem a esse texto, tá bom? Então, essa foi nossa aula. Shalom.